Vamos em Hebreus, já está perto aí, se você parou em Filipenses. Hebreus capítulo 11, você já pode abrir a sua Bíblia. Esse é o momento da pregação da palavra. Versos hoje 13 a 16, tá? Uma sessão um pouquinho maior. Que diz o seguinte, lendo aqui na King James Fiel, diz o seguinte, amados. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Verso 15. E verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas, verso 16, mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial, pois isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu quero nesse momento pedir a reverência, Deus, para com a Tua palavra, e que permaneçamos no nosso lugar. Que permaneçamos, Deus, atentos, para que a Sua palavra, Deus, tenha pelo menos respeito. Pelo menos respeito. E Deus, pedindo pela Tua ação graciosa, que o Senhor, Deus, age em nossos corações. Somos miseráveis, somos pecadores, nosso coração está cheio de vaidade, nosso coração precisa, Deus, ser transformado pelo Senhor. Então nos quebre com a Sua palavra, nos comunique, Deus, a Tua verdade, e assim o Teu povo seja cada vez mais transformado. Obrigado por ela, pela Sua palavra, obrigado, Deus, porque Cristo nos deu acesso a isso, e também, Pai de amor, pela Igreja do Senhor, a qual é detentora desta palavra, e aqui mais uma vez, Deus, está comunicando ela. Te agradeço porque isso é graça do Senhor. Peço também, Pai de amor, pela minha vida, que o Senhor esteja me perdoando, Pai de amor, pelas minhas faltas em Cristo. Eu lhe recorro, Deus, e lhe peço por este perdão, e que eu tenha aqui, Deus, condições de anunciar a Tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amados, Hebreus 11, verso 13 a 16, é a sessão que hoje trabalharemos aqui. Bom, na continuação do que estávamos vendo aqui, falando de Abraão, falando também da sua prole, falando do seu filho Isaque e do seu neto Jacó. Posteriormente, no verso 11, foi inserida a figura de Sara, a sua esposa, e todos esses são homens, pessoas que viveram pela fé. Como eu sempre faço, eu passo a estrutura textual para os irmãos, para que sempre, ao lermos o livro de Hebreus, tanto aqui na pregação ou fora daqui, tenhamos em mente que o autor tem alguns objetivos. O autor pretende apresentar Cristo substancialmente aqui e como representante de um pacto. Então, o nosso foco será entender a teologia bíblica pactual com a interpretação da própria Bíblia. E como que ele vai fazer isso? Como é que ele vai apresentar Cristo como representante de um pacto, chamado Pacto da Graça, esse instituído na Nova Aliança? Ele vai trazer comparações. Ele vai dizer que Cristo, no Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança, ele foi apresentado a essas pessoas através de promessas e também tipologias, sinais, sombras. Tudo isso, ao longo do tempo, foi perdendo o seu valor, principalmente quando Cristo veio a esta terra e concluiu a sua obra redentiva.
Então nós temos 3 pactos dentro da teologia bíblica pactual. O pacto de obras, que é quando olhamos para Adão, o primeiro Adão, aquele que quebrou este pacto, e toda a sua prole, todos nós, quando nascemos, homens, nascemos sobre a representatividade natural de Adão. E este pacto é um pacto marcado pela desobediência. Por isso somos pecadores, por estarmos sendo representados e debaixo deste pacto de obras. Esses pactos, amados, foram sendo renovados, eles foram sendo atribuídos a outros homens. Abraão recebeu um pacto com Deus sobre uma prole, sobre uma descendência espiritual e também natural e física, que seria inumerável. Nós também, amados, sabemos que o seu filho Isaque, o seu neto Jacó, recebeu a mesma promessa. Moisés teve também este pacto, o pacto sinaítico. Mas tudo isso, ao desenrolar da Bíblia, foi ganhando forma até se concluir em Cristo. É isso que o autor de Hebreus pretende fazer com esse povo. Porque ele está falando a um povo chamado um povo hebreu, um povo judeu, um povo acostumado, habituado e apegado firmemente aos ritos do Antigo Testamento, a toda a lei levítica. Então, amados, ele pretende esclarecer que rituais levíticos, cerimoniais, sacrifícios, não tinham mais necessidade, pois o Filho de Deus já havia vindo a esse mundo. Alguns, inclusive, estavam regredindo para o judaísmo novamente. Alguns estavam abandonando a fé. E ele oferece exortações. Então, amados, ao desenrolar deste livro glorioso, nós vemos essas tipologias, ele esclarecendo elas quando ele faz comparativos, quando ele compara Cristo com anjos, Cristo com Arão, Cristo com Moisés, tudo isso nós já vimos. Mas, amados, principalmente quando ele faz citações no Antigo Testamento para exortar aquele povo. Então, as exortações fazem parte da estrutura textual. E agora estamos aqui num acréscimo de tudo que foi falado sobre Abraão e sua família. E na época do Antigo Testamento, amados, os crentes como Abraão, como Sara, como Isaque, como Jacó, eles esperavam uma promessa. O pacto feito com Abraão e renovado com a sua prole, amados, apontava para Cristo. Então aqui nós temos também algo recebido na antiga aliança e que foi concluída na nova. E esses crentes citados aqui no capítulo 11 de Hebreus, eles viveram pela fé. E é justamente este o ponto que o autor de Hebreus pretende esclarecer. O que é viver pela fé? E para nós é importante, importantíssimo. Pois eu e você precisamos aprender a viver pela fé. Tanto é, amados, que no verso 38, onde ele está trazendo uma exortação, vamos ler antes o verso 35, onde ele diz a essa igreja: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. E ele diz no 36, porque necessitais de paciência. Vocês necessitam aguardar, vocês necessitam perseverar. E o 38, na continuação, mas o justo viverá pela fé. E no capítulo 11, ele já abre esclarecendo o que é fé, definindo o que é fé. Estão lembrados? Ora, a fé, verso 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Olha lá. Envolve paciência? Sim. E a evidência das coisas não vistas. Então aguardamos com grande expectação aquilo que não vemos. Então, amados, definindo a fé, ele começa a ilustrar através de homens do passado que viveram com base nessa fé. Então, amados, esses homens, os crentes do Antigo Testamento, eram recipientes de uma promessa. Por que recipientes? Eles guardavam a promessa de Deus. Esses homens de fé não sabiam o que estava acontecendo e Deus lhe havia dado nenhuma informação privilegiada. Ele forneceu uma promessa. Talvez algo obscuro ainda, mas que ao longo do tempo foi criando forma. Mas, amados, nenhuma palavra a respeito de quando
ou como as promessas seriam cumpridas. Esses homens não tiveram. Claro que os profetas, ao longo do tempo, receberam mais informações. Mas olhando para esses heróis da fé em tela, eles não tiveram tanta precisão na promessa que eles aguardavam. Mas aguardaram. Se você perguntasse para Abraão, qual é o dia da vinda de Cristo a este mundo? Ele saberia? Não sei. Então você aguarda o quê? Eu aguardo a vinda dele. Porque aquele que me prometeu que ele viria, me disse que ele viria, esse Deus é fiel. Ele não falha. Certamente ele virá. E nós sabemos que veio. Nós já temos todo o relato bíblico formatado, pronto. E nós, sim, temos todas as informações possíveis. Então, amados, para entender, vamos continuar aqui na exposição desse texto, junto com aquilo que o autor nos fornece. Verso 13, utilizando a ARA, aqui a versão ARA, Almeida, revista e atualizada, diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós já oramos pela palavra? Acredito que não, né? Já oramos? Já? Já ia orar de novo, irmãos. Então, todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado, de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse é o verso 13. Então, a primeira coisa que o autor nos informa é que esses listados aqui, com foco em Abraão, né, porque estamos numa sessão sendo falada sobre Abraão, o seu filho e seu neto, e também a sua esposa, eles morreram. E uma informação que todos nós aqui, amados, certamente passaremos, é que eles morreram, porém uma morte que é uma morte na fé. Uma morte com garantia, uma morte com esperança, uma morte com alegria. E quando o autor diz todas estas pessoas, ele quer dizer as pessoas que eram recipientes da promessa. A saber, né, como eu disse, os irmãos Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Deus deu a Abraão a promessa sobre a terra prometida e a repetiu, como também já enfatizado com os irmãos, ao seu filho Isaac e ao seu neto Jacó. E, no entanto, os patriarcas permaneceram habitando em tendas e viveram na terra como estrangeiros e forasteiros. Isso nós já vimos nos textos, né, precedentes. Veja, por exemplo, o verso 9, falando sobre Abraão. Pela fé habitou na terra da promessa como uma terra estranha. Não era uma terra habitual. Ele chegou lá, quando ele sai de Ur dos caldeus, Deus fala, vai por uma terra que eu lhe darei como posse. Aí ele chega lá, já tem habitantes na terra. E ele passa a ser então um estrangeiro, porque já tinha gente lá. Habitando em tabernáculos, então ele não teve nem casa. Ele habitou em tendas. Algo provisório, com Isaac e Jacó. E olha lá, herdeiros com ele da mesma promessa. Viveu como estrangeiro, irmãos. Viveram pela fé e morreram. O autor reconhece a fé dessas pessoas que perseveraram até o fim. A fé delas não falhou, e nem antes, nem durante seus últimos momentos. Estavam exercendo fé quando morreram. Para fazer isso é necessário uma firme crença, se apegar firmemente, como o autor de Hebreus disse, não lancei fora a vossa confiança. Esses não lançaram, irmãos. Eles estavam exercendo a fé, sempre, e morreram desta forma. Uma firme fé, uma firme crença na existência da vida após a morte. Pois sem isto, toda a fé e esperança devem perecer e morrer. Essa fé também exigia que confessassem com a alma o cuidado e o poder de Deus, que deu e forneceu essa promessa. Um Deus fiel. Amados, aqui já cai um grande dilema para muitos de nós. Domingo, eu disse aos irmãos que devemos estar preparados, vigilantes. Utilizei o exemplo de Pedro, que no Getsêmani deveria estar ali pronto para os momentos de tentação, mesmo com Jesus Cristo ali
ao lado deles, e ele ainda os exortou. A carne é fraca. Vocês precisam de vigilância. Ou seja, vocês precisam de preparação. E nós, irmãos, estes homens são exemplos de homens e mulheres também que morreram na fé. Morrer na fé é uma morte, amados, a qual as pessoas de fora olham para você e dizem: este morreu confiando, seguindo o seu Senhor, seguindo a Cristo, e não desanimou. Ele permaneceu. E uma grande pergunta que vem sobre mim e deve vir aos irmãos, pois eu replico: se você morrer hoje, eu posso lhe garantir e fazer o seu velório dizendo que você morreu na fé? As pessoas podem dizer e relatar, como o autor de Hebreus está relatando, que estes homens morreram na fé. Cuidado com as inconstâncias. Cuidado. Examinem-se para ver se estão na fé. Porque, amados, quem possui a fé, morre nela, não abandona. Vem a velhice, vem os intempéries dessa vida, as circunstâncias danosas e difíceis, mas o crente permanece. Abraão perdeu sua mulher. Ela morreu. Depois se casou de novo. Quantos homens conhecemos? Mulheres que perdem seus maridos, perdem os filhos. Mas uma coisa eu digo aos irmãos: aqueles que têm fé permanecem. Diversas vezes já disse aos irmãos: talvez a sua permanência na igreja porque seu marido, sua esposa esteja na igreja. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Você tem que continuar a sua vida espiritual, independentemente de qualquer um. Porque você morre sozinho, ninguém morre com você, irmão. Quando nascemos sozinhos também. Ah, mas e os gêmeos? Nasce um de cada vez, não nasce ao mesmo tempo não. Tá? Não nasce ao mesmo tempo, nasce um de cada vez. Você nasce sozinho. E morrer? Irá morrer sozinho. E o que disse? Realmente você estará no gozo do nosso Senhor, se você morreu na fé. Aí sim saberemos. Mas a sua vida, ela tem que demonstrar isso. Uma vida de confiança. E aqui, amados, nós temos o relato de que esses homens viveram na prática. Na prática, viveram pela fé. Noé, Abraão, enfim, todos que já foram aqui pregados. E veja, todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Eles receberam a promessa de uma descendência inumerável, olhando para Abraão e o seu filho e o seu neto. Todavia, quando eles morreram, os patriarcas só tinham filhos e netos no máximo. Eles não viram uma descendência incontável, como as areias da praia, ou como as estrelas do céu. Eles não viram. Em resumo, eles não receberam as coisas prometidas. Seu pai, no entanto, sustentou, porque creram que Deus honraria a sua palavra e finalmente cumpriria as promessas que havia feito. Como, amados, os crentes verdadeiros, eles permanecem inabaláveis, sem ver, sem sentir. Porque, amados, nós não olhamos propriamente para a palavra só. Nós olhamos para o caráter, a retidão, a justiça daquele que nos informa. É diferente, amados, de você receber a palavra que talvez seja verdade da boca de um mentiroso. Porque um mentiroso, ele pode falar verdades. Satanás, ele fala verdades. Nem tudo que Satanás fala é mentira. E nós vimos isso no relato do Éden. Então, amados, quando olhamos para Deus, é totalmente diferente. Por que permanecemos? Por que continuamos? Por mais que venha aquela fraqueza, será que é? Será que não é? Será que eu tenho que continuar? Será que eu não tenho? Essas dúvidas, elas são espantadas, são mandadas embora quando você olha para o caráter reto, para a justiça reta do Deus que falou. Quando olhamos para Deus, tudo se vai, irmãos. Toda dúvida, todo embaraço, porque Ele é o perfeito. Ele é o perfeito.
Por isso, amados, que a nossa atenção, os nossos olhos, como o autor disse, tem que estar no edificador, no arquiteto celestial. Os nossos olhos têm que estar fitos em Cristo, que nos mostrou uma vida de retidão, que andou sem erro. Então não é a palavra só. Porque a palavra por si só, amado, ela não vai fazer nada se você não tiver uma revelação de quem Deus é na sua vida. Se você não tiver o entendimento de que Deus é reto, de que Deus é ato puro. Sem terem alcançado as promessas. Já pensou, amados? Morrer sem ver nada acontecer, nada daquilo que eles ouviram de Deus. Como que eles continuaram, como que eles permaneceram, porque eles olhavam para Deus. Mas tem um mas aí, né? Mas, pelo menos aqui na área tem. Mas tendo-as visto e saudado de longe. Estas palavras, amados, se referem ao tempo e não à distância, tá? Porque de longe o que é uma distância? Não, é um tempo. E foi um longo período de tempo até essas promessas serem cumpridas. Isso se reduziu gradualmente ao se tornar por pouco tempo. Pois Cristo veio. E quanto tempo passava, como ele voltará também. E nós cremos na volta de Cristo. Talvez eu morra sem receber essa promessa. Sem ver essa promessa. Mas certamente ele voltará. Com base em que você fala isso, pastor? Ou alguma pessoa que te indague, com base em que você afirma que Cristo voltará? Porque aquele que prometeu é impossível que ele minta. É com base no caráter de Deus. Então, amados, chegou o momento e esses homens viram de longe. No momento, entretanto, estava distante. E isso manteve a igreja expectante, desejando a chegada desse dia. E nisso consistia a sua obra. A obra principal da fé, o agir da fé é este, irmãos. Por que quem tem fé persevera até o final? Porque, amados, na fé, quando é nos dada, é uma fé no objeto da fé. É uma fé naquele que nos redime, naquele que nos salva. E os patriarcas discerniram o cumprimento das promessas de Deus no futuro. Perceba as palavras, amados, aqui no original. Pela fé esses homens viram. O texto é claro. Mas tendo-as visto. Primeiro, parece coisa de louco isso aqui. Se você mostrar para uma pessoa que não tem fé, ele vai falar, que loucura que é essa? Porque primeiro o autor diz, sem ter alcançado as promessas. Ele vai pensar, tá, prometeram algo e eles não alcançaram. Mas logo em seguida ele fala, mas tendo-as visto. O camarada fala, mas peraí, ele não alcançou, mas viu? Como isso? Eles viram. A palavra aqui é oral, no grego, e significa ver, tomar atenção, contemplar, perceber. O verbo, é um verbo isso aqui, tendo visto, as duas palavras juntas. O verbo está no particípio aoristo. Ou seja, quando o verbo está no particípio, ele comunica uma atribuição, uma qualidade da pessoa. E eles viram, amados. Esses homens, sem receberem a promessa, eles viram. Os crentes verdadeiros, irmãos, eles podem ver Cristo voltando. Eles podem sentir Cristo pela fé. Eu não preciso de um arrepio. Isso é algo mais intrínseco em nós do que realmente algo externo. Eu não preciso ver com esses olhos físicos. Eu preciso apenas vê-lo com os olhos espirituais. Esses homens viram, diz o texto. E não só viram, essa constatação deles era tão real, essa contemplação oral deles, a palavra grega, era tão real que chegou ao ponto deles saudarem. A palavra grega para saudar, aspazomai, significa cumprimentar,
dar as boas-vindas, desejar o bem, receber com alegria. Seja bem-vindo. Quando esses homens receberam a fé, mesmo sem ver com os olhos físicos, é como se eles estivessem diante de Cristo e abraçassem Cristo. É como se estivesse diante dele e dissesse: seja bem-vindo, meu Salvador. Quantos anos antes? Quantos 1000 anos antes? Quantos? Quantas milhares? Quantos? Não importa se Cristo vai demorar mais 2000. Não sei, tem aí os profetas, né? Ellen White, que fala a data certa que Cristo voltar. Isso é uma seita, isso é uma mulher profana, uma filha do diabo. Porque quem quer acertar a data da volta de Cristo é porque não está olhando com os olhos espirituais. Precisa de algo físico, palpável, para poder ter a sua fé em coisas palpáveis. E Hebreus 11 diz que não é isso a fé. Não é isso. Eu não preciso de uma data para crer que Cristo voltará. Eu já o saldo e já vejo ele vindo no seu trono de ira, no seu trono branco, no trono de ira do Cordeiro. Eu já vejo ele voltando e aplicando a justiça de Deus e redimindo o seu povo. Eu posso ver como se ele estivesse aqui. Eu não preciso de número. Eu não preciso de alguém me dizendo, porque Deus já me disse em sua palavra, e me deu a fé para crer nisso e no seu Filho, e isso me basta. Isso me basta. E eu sei certamente que é isso que fará com que eu persevere até o final. Então a dúvida, aonde que ela fica? Aonde que fica a dúvida aqui, diante do texto a qual estamos vendo? Esses homens viram, esses homens tinham certeza de que Cristo viria e cumpriria o pacto da graça, e seria o representante, seria o noivo da igreja. E nós, irmãos, temos vivido com base nisto? Será que você precisa de provas? Será que você precisa de provas? Os patriarcas discerniram o cumprimento das promessas de Deus. Pela fé eles receberam esse cumprimento, embora à distância. Isto é, com os olhos da fé, eles viram a bondade de Deus em cumprir suas promessas em seu tempo. Por isso que os verbos estão no aoristo. Percebe? Por isso que os verbos estão no aoristo. Porque não é um momento exato no tempo. É um fato que irá acontecer. É um fato. E para nós, irmãos, se cremos verdadeiramente e nos encontrarmos com o nosso Salvador na eternidade, tem que ser um fato também. Não pode ser uma dúvida. Ou você crê que Cristo morreu pelos seus pecados e te perdoou, ou você não crê. Não tem espaço para dúvida. Ou você crê pelos olhos da fé, enxerga isso, que você estará com Ele no grande dia, ou você não tem isso. Isso é a fé. Isso é a fé. Não tem espaço para desconfiança. Não tem espaço, irmãos. De longe saudaram, literalmente o cumprimentaram. É como se eles estivessem apertando a mão de Cristo. Você tem noção disso? Esse saudar aqui é cumprimentar. Eles viram de longe e cumprimentaram a Cristo. Pela fé. Você fez isso. Você sente isso. Você pode ver pela fé Cristo já te abraçando na eternidade? A ponto de você se emocionar quando pensa nisso? Um miserável homem como você é e eu sou, sendo recebido nos braços do puro e do eterno. Você pode pensar nisso? É isso que a fé nos faz, irmãos. É isso que a fé nos faz. E essa fé, ela é tão forte em nós, que não abandonamos ela por nada. É impossível. Por isso, amados, que nós não devemos nos preocupar que quem vai governar esse país, quem não vai, quem que vai ser o... Irmãos, isso não interessa.
O que me move, o que me dá a certeza é de que eu estarei nos braços do meu Redentor. A morte para mim é lucro. A morte para mim é um prazer. Porque é o meu encontro, que eu já vejo, que eu já saldo, é o meu encontro com aquele que está me aguardando. É uma certeza, não é uma dúvida. E esses homens aqui, de Hebreus 11, compartilharam do mesmo sentimento e da mesma coisa que nós falamos que temos. Então, amados, não só a primeira carta de João nos auxilia a saber se estamos na fé, mas como este capítulo glorioso. Se você precisa de uma definição de fé, está aqui. Aqui está a definição do que é fé. Exemplificado. É como se te desse um manual. Você pega esse parafuso, você pega essa porca, você põe aqui no... Já viu o manual? No ponto 1, aí o ponto 1, aí tem o ponto 2, aí você vai montando. Está aqui, ó. O que é ter fé? Está aqui. Exemplificado. É como se estivesse vendo um vídeo no YouTube. Passo a passo. Está aqui, ó. O que é ter fé? O povo cristão não pode ter dúvida se ele tem fé ou não, irmãos. Ele tem que constatar isso através da leitura bíblica. Ele tem que mandar essas dúvidas embora. E certamente o Espírito Santo, se habita em você, ele confirmará isso. E o texto continua. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Com seus olhos físicos viram que eram estrangeiros e forasteiros na terra. Com os olhos espirituais, o que eles fizeram? Viram também Cristo, o Redentor, o saudaram, e fisicamente falando agora, com esse olho, com essa bolota que eu e você tem aí, na face, essas duas bolotas, o que eles viram? Olha o que eles viram. Que eram estrangeiros e peregrinos. Amados, os crentes diziam que este mundo não era um seu lar. Seu país ou sua cidade de residência. Eles estavam apenas passando pelo mundo. Esse foi o caso de Abraão. Esse foi o caso de Jacó. Esse foi o caso de Davi. E declara Pedro que é o caso de todos os crentes, inclusive eu e você. Em sua primeira carta, Pedro diz, no capítulo 2, verso 11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, como que o autor de Hebreus aqui diz que eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E você aí, louco para ter a bolsa do ano, louco para ter o melhor emprego desta terra, louco para ter um salário acima de não sei quantos mil, tá? Aí depende aí da sua cobiça, né, da sua vaidade, louco, né, para ter os seus desejos mundanos satisfeitos. A pergunta que eu te faço é muito simples. Você se vê como peregrino e estrangeiro nessa terra? Porque se você vê Cristo de longe, as duas coisas são antagônicas. Ou você vê Cristo realmente com os olhos da fé, e isso vai refletir em quê? Com seus olhos físicos, você olha para o que você está vivendo, o meio em que você vive e fala, eu não sou daqui. Nada disso ao meu redor representa o que eu vejo lá na frente. O que eu vejo lá na frente, as promessas contidas em Cristo, são superiores, mais belas, perfeitas do que isso que eu tenho aqui. Olha, a construção do texto é perfeita, irmãos. A construção do texto é perfeita. Sem terem alcançado promessas, mas tendo-as vistos e saudado de longe, olhos da fé. Olha a construção do texto. Aí eles passam a confessar algo. Eles confessam que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Ou seja, você que diz que tem fé. Porque dizer que tem fé é o quê? É dizer que você vê Cristo. Você dizer que você está com Cristo. É você dizer, confessar, professar que dentro de você você tem os olhos da fé. Como esses homens. Só que ao mesmo tempo, o que é essa fé? Ela reflete na prática. Ser peregrino e estrangeiro. Você é? Você é? Será que se você tivesse tudo o que você tanto deseja, materialmente falando, você já estaria satisfeito com tudo? A ponto de Cristo, o Evangelho, as Escrituras ganharem um lugar secundário ou terciário na sua vida. Porque quanto maior a cobiça, maior os planos, quando você obtém essas coisas, aquilo acaba te aprisionando. Aí você pensa, o desejo vai embora. Não vai embora, continua. Ele é suplantado para que você queira mais. E não tem fim. Por que isso acontece? Porque Deus já imprimiu em todas as coisas materiais o vazio. A falta de contentamento. As pessoas pensam, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. Não, você não vai. Porque enquanto você não for feliz com Cristo, você nunca vai ser feliz. Ah, quando eu casar eu vou ser feliz. Não, você não vai. Porque enquanto você não tiver essa felicidade com Cristo, você não vai ser feliz. Não é a mulher, não é o cônjuge, não é o filho, não é a casa, não é o carro, não é o emprego. É Cristo. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele só é completo quando ele se encontra com o seu Senhor. Quando ele se encontra com o seu Criador. E este é Cristo. Então os irmãos percebem no texto que esses homens de fé, quando viram a Cristo, eles confessavam que eles eram estrangeiros e peregrinos. Então, amados, a palavra aqui ela é bem clara, confessar aqui. Ela é homologeu, a palavra grega. É mais ou menos a origem da palavra homologar. Quando você homologa algo, você vai lá e no cartório vou homologar esse documento. Qual é o significado? Declarar, confessar, admitir. É dar um atestado. Na sua vida prática, na sua vida neste mundo, você vai dizer, eu não sou daqui. Mas não só dizer. Você vai agir conforme você, como se realmente você não fosse daqui. A palavra estrangeiro era do grego xenos. É um X no começo. E o que ela apresenta? Eu até achei estranho, mas estava lá no dicionário grego. Alienígena. Alienígena. Um crente, ele vive nesse mundo como um alienígena. Já parou para pensar? Porque o que é o alienígena? Um extraterrestre. Ou seja, não é ele é extra, é fora daqui. E o crente é o quê? Não é daqui também. Não é daqui. Estrangeiro, estranho, sem conhecimento de. Por que sem conhecimento de? Ele olha para as coisas e fala, isso tem sentido. Quando você conhece Cristo, amado, você olha para o mundo e as coisas que nele há, e se você vê para onde as pessoas estão realmente sendo conduzidas, e o apego que elas têm nessas coisas, se realmente você tem a fé, você olha para aquilo e fala, que loucura é essa? Isso não tem sentido nenhum. Fazer isso aí, teu coração não tem sentido nenhum. Aí você logo é uma pessoa que é estranha. É estranho para você. Sem uma parte em. Esse estrangeiro e peregrino, os dois são adjetivos do crente. Se é adjetivo bíblico, então você não pode tirar. Você é estranho para esse mundo? As pessoas te olham e falam, nossa, camarada, ele é diferente. Com os seus princípios, com a sua vida, a forma como você cria seus filhos, a forma como se porta no trabalho, tem diferença? Tem diferença? Ou você já foi absorvido pelo mundo? Essa é a questão.
É 2 adjetivos, irmãos, que está falando sobre crentes. Aqueles que com os olhos espirituais viram de longe Cristo. Como nós vemos também. Mas eu diria que nós vemos ainda mais de perto do que esses homens. Você é estrangeiro? Peregrino? Amados, a lista dos crentes que consideravam-se como estrangeiros e forasteiros ou peregrinos, né? É extensa. Por exemplo, ele vai a Moisés, que recebeu a promessa de que a nação de Israel possuiria Canaã. Ele entrará na galeria aqui. E ele lançou fora o quê? Abriu mão de um palácio, de ser rei. Moisés era da linhagem, adotado, claro, sabemos, conforme o relato bíblico de Gênesis. Mas ele estava lá na corte. Comia do melhor. Dormia no melhor. Tinha qualquer mulher que ele quisesse. Quando Deus o chamou e entregou a fé a ele, o que ele fez? Eu abro mão de tudo para guiar esse povo idólatra no deserto. Pela fé. Porque a fé ela causa exatamente isso em nós. Moisés, certamente, quando ele olhou para as coisas que ele teria se ele ficasse no Egito, como um rei, propriamente dito, ele viu que aquilo não teria sentido algum se ficasse apartado de Deus. Foi o que impulsionou ele a tomar a liderança e caminhar com aquele povo no deserto. É a mesma coisa que impulsionou Abraão a abrir mão das coisas na sua casa e ir embora para um lugar que ele nem via. Isso é ter fé, amado. Ter fé é você ter uma balança onde o mundo ele é como uma pena. E as coisas de Deus têm mais peso para você. Isso é ter fé. É você abrir mão da sua carreira. É você abrir mão do que você tanto almejou para aquilo que Deus tem te proposto. Eles eram estrangeiros, irmãos, peregrinos. E não para por aí não, verso 14. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. Na King James eu li, para os irmãos, fica, porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Então é estar... O que é ser peregrino e estrangeiro? Não, eu estou aqui passando, mas estou procurando um outro rumo. O que é conversão? Conversão não é você estar aqui, ó. Aí você pega, dá 180, né? Se der 360, você volta para o mesmo lugar. Tá? É 180 e você vai para o outro rumo. Estrangeiro é isso. É você ver o pessoal tudo preocupado com quem vai ser o presidente do país e você olha e fala, mas independente de quem for, você pensa, vai mudar o que na minha vida? Na minha fé? Ele pode antecipar a sua morte. Que bom. Que maravilha. Que assim seja, se for da vontade de Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você vê as pessoas preocupadas, aguerridas, abraçando as coisas deste mundo, e você está com seu pensamento nas coisas do alto. É como estar aqui, mas preocupado com o destino que você está buscando. É isso. Os crentes, amados, diz o texto, ora, os que tais coisas dizem. Então, ou seja, os crentes, quem são os tais? Quem são esses? Os crentes. Eles sabem e professam que esta terra aqui é transitória. E que sua morada é celestial e permanente. Portanto, eles reconhecem totalmente a sua estadia temporária nessa terra e desejam uma morada eterna. Os crentes não fogem deste mundo. Este mundo, amados, acaba sendo o quê? A oficina de Deus para aperfeiçoamento desse povo. Mas ele nunca, para um crente, este mundo nunca vai perder o seu caráter transitório, o seu caráter finito.
Agora, as pessoas, como que vive o ímpio? O ímpio vive como se ele nunca fosse morrer. Correto? Ele pensa que ele é imortal e eterno. E ele pensa que essas coisas aqui também nunca irão acabar. E eles vivem nesse ciclo. Até que chega um dia e Deus... Pum, aí ele acorda de frente com Deus no seu juízo. E aí? Porque Hebreus diz, né? Após a morte vem o juízo. Então é isso que eu creio. Acorda já de frente para Deus. Pum! É agora. E aí? Aí acabou, irmão. Aí acabou. Aí não tem como. Ele não era peregrino, ele era daqui. Quando ele foi para o lugar diferente, que lá sim ele é peregrino, ele fala, não, agora você vai passar a eternidade no inferno. É isso. Queira você bem ou mal. Ou você vive para a glória de Deus, crendo no seu Filho Jesus, e é aceito por Ele, ou você vive aqui apegado às coisas deste mundo, vive como não peregrino, como não estrangeiro, mas como pertencente desse mundo, mas quando você se encontrar com o Criador, com um Deus eterno, com um Deus do Evangelho, aí será tarde demais. Aí será tarde demais. Amados, seja qual for a ocupação honesta e honrável que o crente possua, Deus o abençoará. Além do mais, esta presente terra passará, mas de acordo com a promessa de Deus, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, o lar de justiça. Pedro diz isso na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13. Vou repetir, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, o lar de justiça. E perceba, ora, os que tais coisas dizem, agora entra um ponto muito importante, mostram que estão buscando uma pátria. Será que a sua fé tem agido de forma a mostrar que você é estrangeiro verdadeiramente? Você já pegou um carro e foi para um lugar que você não conhecia? Estou falando agora os mais antigos, né? Quando não tinha GPS. Talvez você era criança, mas eu já fui. Aí você chega num lugar, você só tem o nome da rua, né, e o número. Talvez o bairro, você tem o endereço. Aí o que eu fazia? Ia nos postos de gasolina. Porque o melhor lugar para se informar é no posto de gasolina. Né? Tanto que fizeram comercial lá do Ipiranga, né? Aí você vai lá e fala, ó, preciso ir nessa rua. Aí o cara vai para aqui, vai ali, vai ali, vai ali. Mas pensa agora do lado do frentista. Ele olhava para mim e esse fulano não é daqui. É o crente. Esse é o crente. Só que aonde que ele busca informação? Na igreja. O posto é a igreja. Porque na igreja é onde é comunicado para ele as instruções, de onde ele tem que ir, como ele tem que caminhar, por onde ele tem que ir e como ele tem que andar. Agora, quando a pessoa não tem compromisso com Cristo, até pisa na igreja, mas logo ela vai embora. Por quê? Porque ela já se encontrou aqui nesse mundo. Ela não precisa de informação para chegar numa pátria onde ela não pertence. Ela pertence aqui. Está entendendo o que é ser crente? Mostrar. Palavra grega emfanizo, que significa informar. O crente, ele informa. O crente, ele manifesta. O crente, ele transparece que ele não é desse lugar. Ele declara abertamente, claramente, como a King James. Por isso que eu gosto da King James, que ela usa as palavras com mais precisão. Em alguns casos, outros não. Mas a maioria das vezes, ela é mais próxima do original. E fica muito bem aqui, declarar abertamente. É justamente a tradução dessa palavra, enfanizo. Declarar claramente, abertamente. Ou seja, o que é abertamente? A pessoa bateu o olho em você e fala, ele não é daqui. Declarado, peregrino e estrangeiro declarado. Declarado. Agora, amados, infelizmente, você conhece, né? Você não é alienado deste mundo, no que tange o seu conhecimento, porque você tem olhos e vê. Como que está a maioria dos crentes hoje? Tem crente que eu não consigo discernir se ele é da igreja, se ele é de Cristo, ou se ele realmente... Não dá.
Não dá. Não dá. Por causa dos princípios, os valores, do que ele gosta, com quem ele anda. Não dá. Teve pessoas aqui que já foram excluídas dessa igreja porque chegamos para essa pessoa e falamos, olha, se você se diz cristã, é impossível que você queira estar constantemente, mais de 3 vezes por semana, ao redor de pessoas que se declaram abertamente ateístas, macumbeiras, homossexuais. Por que é impossível? Porque não dá para se misturar água com óleo. Porque justamente a sua morada não é daqui. E você está professando para mim, para a igreja, que você recebeu a fé em Cristo. E que você é uma peregrina e uma estrangeira. Estou usando no feminino porque era uma mulher. Então, se você é uma peregrina e estrangeira, como é que você vai estar bem com este meio aonde você está? Qual a resposta? Eu prefiro sair da igreja do que abandonar essas minhas companhias. Pergunto aos irmãos, é estrangeiro isso? É peregrino isso? É peregrinar? São adjetivos aqui no texto, repito, do cristão. Tá? Por isso que Bunyan foi lá e escreveu, o peregrino. Tá? Aí você lê lá o livro, lá e você... Nossa! Acho que ele tirou daqui, hein? Acho que ele tirou daqui. E como é que é lá? Você que já viu o filme ou leu o livro. Né? Ele não está perdido? Precisando da direção do lugar? E com as mochilonas lá? Aí vai deixando, vai abandonando as mochilas, mas ele está procurando um lugar. E ele chega no final. Mas no meio do caminho Deus vai moendo ele. Vai ensinando ele. Vai retirando os fardos dele. Até que ele chega no local. Agora, nesse caso que eu disse, da pessoa que foi excluída aqui, irmãos, ela queria ficar com a mochila e queria entrar no céu. E sem ter informação. Era simplesmente ficar com a mochila, ficar onde ela estava, do jeito que estava, sem direcionamento nenhum, e chegar no grande dia e entrar no céu ainda. Não é uma audácia dessas pessoas. Não é uma audácia, irmãos. As pessoas não querem instrução nenhuma, não querem saber o caminho de lugar nenhum, mas querem sim encontrar o lugar. O lugar no final. É a mesma coisa, você pegar seu carro, planejar uma viagem com a sua família e falar, eu vou ir, vou chegar lá. Como? Só na força do conhecimento. Vai chegar onde? Lugar nenhum. Não abre lá o GPS lá e coloca o endereço certo, né? Tem que colocar certo. Se escrever errado também vai para o lugar errado, né? Tem que colocar o endereço certo. Aí você chega no lugar. Mas o verso 14, irmãos, é claro. Esses peregrinos mostram abertamente, claramente, que estão buscando uma pátria. Verso 15. E se. Aqui vem condicionalidade. Tá? Partícula C. E aparece 2 vezes. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade para voltar. A Bíblia é tão bela, amados, porque sempre que ela fornece o que é verdadeiro, ela nos mostra um parâmetro do que não é verdadeiro. E aqui nós temos um claro exemplo. Porque ao ilustrar como aqueles homens viveram, agora ele vai dar um contraponto. E se, na verdade, se lembrassem daquela da onde haviam saído, teriam oportunidade para voltar. A ênfase, então, fica nas cláusulas C. Assim, o autor demonstra que esse não era o caso desses homens de fé. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, naturalmente que todas as pessoas lembrem e desejem seu próprio país. Contudo, esse desejo de retornar ao seu lar original foi mortificado nessas pessoas piedosas pela fé, ao obedecerem a Deus. A partir disso, vê-se que quando os corações e mentes dos crentes estão fixados em coisas espirituais e celestiais, isso tira deles um desejo imoderado por coisas que de outra forma seriam desejáveis. Por que tem muitas pessoas que vêm no nosso meio, Hebreus 6, verso 4? Eu não vou ler de novo, mas você já sabe o que está escrito lá, né? Os que abandonaram.
Eles estavam lá na igreja lá cristã, né, ouvindo Jesus, só que o pensamento estava onde? Nossa, lá no judaísmo levava lá o cordeiro, era bem mais rápido. Era bem mais rápido e fácil, eu era perdoado e ali eu estava bem com Deus. Esse negócio de cristianismo aqui, nem estou vendo Jesus. Está me exigindo um monte de coisa. Eu nem consigo, é mais fácil pegar um animal e oferecer lá. O pensamento estava onde? Lá na vida regressa. As pessoas que vêm aqui não ficam. E em qualquer igreja que tenha fidelidade às Escrituras, não fica por quê? Aqui está a resposta. Porque a cabeça, ela tem a balança. Não chega a inocência de pensar que o indivíduo não tem a balança. Só que a balança para essas pessoas, o mundo está muito mais pesado. O Evangelho, acho que nem tem. É nem como uma pena, nem tem. E quando o Evangelho, você vai conhecendo o Evangelho, você vai conhecendo ao seu Senhor, essas coisas do mundo, elas vão entrando em conflito conosco. Vai entrando em conflito. Só que essas pessoas estão pensando justamente naquilo que Cristo fala para a gente morrer e negar. Aí o seu desejo está para o mundo. Aí não aguenta. Ou vive como um hipócrita na igreja. Uma das duas. Se na verdade se lembrassem daquela onde haviam saído. Já pensou Moisés? Indo lá no deserto e pensando, puxa, era para mim estar de boa lá agora no palácio. Era para mim estar tranquilo. As pessoas me servindo. Mas uma coisa eu te digo, o grande palácio de Moisés era aquela tenda do encontro quando Deus descia. Ali era o palácio de Moisés. E isso, cada vez mais, a cada encontro, esteja certo disso, as vontades de estar no palácio iam indo embora. As lembranças, até o ponto que Moisés não tinha nem mais lembrança, ele só olhava para frente. Só olhava para estar com Deus na eternidade. Logo, amados, vem um ponto muito importante para nós. Nós temos alguns princípios aqui. Qual que é o princípio da perseverança? Qual que é o princípio da obediência? Mas apenas para matar esse verso aqui, né, se eles se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. O autor de Hebreus afirma que os patriarcas tiveram muitas oportunidades para voltar ao seu respectivo país de origem. Com certeza. Mas, amados, Abraão saiu de Ur dos caldeus, terra do seu nascimento. E ele também poderia ter retrocedido. Poderiam ter retrocedido em seus passos e mudados, amados, novamente para a Mesopotâmia. Viver pela fé é esquecer esse mundo. E não somos dos que retrocedem, irmãos. Então, se nós estamos marchando por um lugar, nós temos que chegar nesse lugar. E nesse caminho, por mais que venha algum pensamento, isso tem que morrer. Isso tem que morrer. Regenerados têm suas mentes transformadas. Por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 12, diz que precisamos de uma metanoia. O que é essa metanoia? É arrancar de nós essas lembranças. A palavra lembrança aqui vem de minomoneuo. Uma palavra bem difícil aqui de pronúncia. E significa o quê? Estar atento, lembrar, trazer à mente, pensar em, sentir por alguém algo, manter na memória, guardar na mente, fazer menção de. Essas coisas, irmãos, essas lembranças da vida regressa, que despertam algum tipo de interesse em você, eu te digo uma coisa, ou elas serão mortificadas, ou elas te conduzirão para o caminho antigo. O tempo vai ser o melhor remédio para isso. Quem vai permanecer até o final? Aqueles que têm a sua lembrança, a sua memória, o quê? Apenas as coisas que virão. Vamos lembrar o que ele disse ao pessoal aqui da igreja, o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 39, antes de entrar no capítulo 11. Veja, nós, porém,
Não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então avança. Retroceder é o caminho dos apóstatas. É o caminho daqueles que nunca tiveram a fé genuína. Porque a fé genuína, ela vai trazer lembranças novas. E essas lembranças novas, essa memória colocada em nós, é uma memória de coisas eternas. Isso é metanoia. Isso é metanoia, irmãos. Porque o autor é claro, se eles ficassem se lembrando, se a mente deles estivessem guardando aquela vida que eles tinham lá antes de Deus chamar, eles teriam voltado. Pegaram aí o feeling? Pegaram aí o detalhe? O caminho para que você realmente se perca? Então fique atento. No que você tem pensado? Você acha que já não vem em mim? Nossa, quando você bebia, sair com seus amigos era tão legal, hein? Já sopraram no meu ouvido isso. Era tão legal, hein? Você fazia o que você queria, você parecia um Superman. Só o que me fez, amado, a lançar fora esse tipo de pensamento? Pensar lá na frente. E eu sei que isso é muito pequeno. Isso é muito desgraçado. Essa é a palavra. Porque é uma vida desgraçada comparado com a vida na graça. Quando a gente conhece a graça, tudo muda, irmão. Principalmente isso aqui. Isso muda. Isso muda. E precisa mudar se você professa a fé em Cristo. Porque isso é a fé em Cristo. E aqui está a prova. Esses homens tiveram, então, a lembrança deles foi mudada. A mente deles, porque a palavra aqui de lembrar é justamente de guardar memórias, é a mente. Foi mudada. Por isso que eu falo com os irmãos, nossa fé é racional, irmãos. Nossa fé é racional. Por que é importante você meditar nas Escrituras? Porque esse é o princípio da perseverança. Você só vai perseverar, você só vai vencer essas fraquezas quando a sua mente for tomada por memórias boas. E não daquelas atrocidades que você fazia antes. Por isso que os jovens são inconstantes. Porque, sabe por quê, irmão? Porque as memórias dessa vida é muito recente. É muito fresca. Aí fica lá pensando no que fazia, como fez, como foi bom e não sei o quê. É um passo. Isso é um passo para voltar. Um passo. Agora, uma pessoa que já tem uma certa vida cristã, já é madura na fé, isso cada vez mais vai indo embora. Porque medita nas Escrituras. Jovens, meditem nas Escrituras. Se vocês não meditarem, seus pensamentos serão fúteis. E esse é o passo para a perdição. Olha para o texto. Teriam oportunidade de voltar. Esse é o princípio da perseverança, amados. E esse também é o princípio da obediência. Em obediência ao chamado de Deus, o patriarca entrou em Canaã. E em plena confiança em seu Deus, ficou na terra prometida. Isaac e Jacó mostraram a mesma obediência. Noé foi obediente também. Depois, amados, voltaram, claro, até virem a morte propriamente dita. Também Abraão e Sara, Jacó, José foram sepultados na mesma promessa. Morreram na fé. Esses obedeceram, pois suas mentes, pela fé, só traziam memórias das verdadeiras promessas. Quando você pecar, o que vai te ajudar, irmãos, a não pecar? Memórias, lembranças, fixação, saber que Cristo está do seu lado. Agora, quanto mais você deixa de lado essa meditação, essas memórias elas vão indo embora. Memória. Você precisa memorizar as coisas eternas. E verso 16 e último. Mas agora, desejo uma pátria melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles. De ser chamado seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade.
mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Em vez disso, olha a mente deles onde estavam. Eles esperavam, aguardavam uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial, irmãos. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Olha, amados, aqui o que eles pensavam. Eu coloquei aqui, quando estava preparando esse sermão, me veio uma canção à mente, que é uma canção com alguns trechos bíblicos, né? Apesar dos autores serem... Mas enfim, né? Até Satanás fala algumas verdades. Mas eu pensei naquela canção. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso que nós temos que ter. Da onde que vem essa canção? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Põe aí, verso 21 e 24. E assim nós sabemos o que esses homens tinham em mente. E o que eu e você precisamos ter em mente. Olha só. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. 2 pontos. Ele fala, o que é que dá esperança? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Olha os atributos, olha como a lembrança dele está fixada nos atributos eternos de Deus. E quem ele é? Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. É a misericórdia, tá, irmãos, que renova cada manhã, não é a palavra não, tá? É a misericórdia de Deus, tá bom? Digo a mim mesmo, a minha porção é do Senhor. Olha em quem ele se gloria. A minha porção é do Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Esse é o princípio da perseverança. É só assim que iremos chegar no final e cruzar a linha. É pensando nesse mundo? Nas coisas que estão nele? Como é que está a sua balança? Como é que está? Será que o evangelho pesa alguma coisa aí? Agora desejam uma pátria melhor. Esses homens amados pensavam no alto, pensavam em Deus, igual Jeremias aqui. Amados, o autor explica como estavam sendo estrangeiros e peregrinos. E explica para nós. Como eu posso ser um estrangeiro e peregrino? Pela fé. E não estavam apenas reclamando sobre o seu modo de vida atual, nem estavam ansiando por um país melhor, terreno, mas sim celeste. Uma pátria melhor. Eles desejavam algo superior. E foi justamente isso que, amados, foi escrito para nós no verso 10, quando ele estava falando de Abraão. Vamos resgatar na sua memória aí? Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artifício, o construtor é Deus. Olha a lembrança de Abraão aí, ó. Olha a lembrança de todos esses. Olha o que o crente tem que ter em mente. Não é se a Anitta está fazendo show, não é se o fulano ou a sua banda preferida vai tocar, ou seu time preferido, ou se o namoradinho. Onde está o seu pensamento, crente? A sua mente está no quê, crente? Acorda! Está no quê? Essa mente, os seus pensamentos, que vibram aí os sentimentos, está no quê? No quê? Será que você está olhando para Deus? Será que você está olhando fixamente para Ele? Contemplando a Ele? Se você não contemplar Ele, não tem saudação, meu amigo. Não tem cumprimento. Não tem abraço. Não tem. Esses homens saudaram e cumprimentaram porque eles olharam verdadeiramente, contemplaram verdadeiramente, a ponto de ficarem pensando nisso. Lembrarem disso todos os dias. E olha o que diz a continuação do texto, pelo que também não se envergonha deles de ser chamado seu Deus. É sobre quem aqui? Quem aqui se envergonha? Deus. Será que você, ao dizer que é cristão, você não está quebrando o terceiro mandamento?
Qual que é o terceiro mandamento, irmãos? Tomar o nome do Senhor Deus em vão. Será que ao falar sou cristão, Deus está falando, quê? Você? Isso é uma vergonha para mim. Isso é uma vergonha para mim. Será? Esses homens, o autor de Hebreus é claro, Deus não se envergonhava de se chamar Deus deles. E eu pergunto, e quanto a mim e a você? Estamos dentro disso? Como eu sei? Se eu sou peregrino estrangeiro. É assim. Você vive como um peregrino estrangeiro? Como o texto já nos disse? E olha lá, por que não se envergonha? Porque já lhes preparou uma cidade. É o que Cristo disse em João 14 para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu vou para o Pai, a casa do meu Pai tem muitas moradas, e vos prepararei lugar. Você crê em Cristo? Se sim verdadeiramente, e tem andado como peregrino e estrangeiro nessa terra, esteja certo que a sua moradia no céu já está preparada, meu amigo. Já está preparado, meu irmão. Já está pronto, garantido com base em quê, pastor? No sangue do Cordeiro. No seu sacrifício, na sua obra. E é Ele que prometeu, não é qualquer um. É Ele que prometeu. Será que temos motivos para andar alegres todos os dias? Todos os motivos. Independente do que aconteça nesse país, nessa nação, temos todos os motivos para andar lá resolutos. Resolutos. É isso que explica os mártires morrerem com um sorriso no rosto. Sendo furados, estava Ana arrancou um dente, eu já sofri tanto, imagina aqueles homens. Mas é porque, Ana, a mente daqueles homens estava impregnada com Cristo. E quanto mais se aproximava a morte, mais eles viam seu Senhor chegando. E nós, irmãos, Deus é Deus dos vivos. Quando as Escrituras falam o Deus de Abraão, é o Deus que tem um Abraão vivo do lado dele. Quando eu morrer, irmãos, ou você que crê em Cristo verdadeiramente, não seremos cadáveres, estaremos vivos. Cremos na ressurreição. Em Cristo Jesus. Não tem morte para a gente. Não tem morte. Mas a nossa pátria não é aqui. E é isso que tem que estar na nossa mente. E é justamente isso que João também tinha em mente, quando ele diz em 1 João capítulo 2, 15 a 17. Veja se os textos não se encontram, não se complementam. Olha o que ele diz. Não amem o mundo ou o cosmos, nem o que nele há. Nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? Continua. Pois tudo que há no mundo, olha lá, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Ficou claro para você? Tudo isso aí, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é sua cobiça? Olha lá. Passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que tem a morada eterna, aquele que crê em Cristo verdadeiramente, aquele que tem as suas lembranças na eternidade, permanece para sempre. E esse é o meu desejo para todos nós aqui nesta igreja. Sermos encontrados com Cristo no grande dia. Nós, irmãos, como igreja, temos que viver como peregrinos. Essa é a nossa função. Essa é a nossa missão aqui nessa terra. Aqueles que são pais, criem seus filhos para serem peregrinos. Peregrinos. Não crie seus filhos para ostentar bens. Não crie seus filhos para ser um bom profissional.
apenas, mas em primeiro lugar, que eles venham temer a Deus. Que eles venham colocar seus olhos. O seu grande desafio, pai e mãe, é que seu filho pense nas coisas eternas e comece a ter seus olhos brilhar ao olhar para a eternidade. Esse é o desafio do pai e da mãe. E quando ele comparar isso com as coisas dessa terra, ele vai falar: mãe, pai, isso aqui é tão pequeno, tão vazio. Aí você glorifica de pé. Glórias a Deus que o pequeno está tendo essa visão. Deus te abençoe, amado. Essa foi mais uma sessão. E não acabou, né? Vai até o 19 aí falando de Abraão. Que semana que vem pretendo encerrar. Vamos orar? Deus te abençoe. Que essa palavra permeie as suas lembranças. Que fique aí no coração e conduza a sua vida. Amém? Vamos orar.